Olá, seja bem-vinda ao Lupa. Aqui é colocada uma lupa, uma lente de aumento nas situações que pesam na sua vida, para que você possa enxergar melhor essas situações e a partir daí fazer escolhas mais conscientes para ter uma vida leve. Eu sou a Erika Sandrelli, sou psicoterapeuta e o nosso tema de hoje é: e quando o pai é irresponsável, a mulher tem que ser pai e mãe? Vamos colocar uma lupa nessa história de pai irresponsável e da mulher ter que ser pai e mãe? Eu sei que esse tema é polêmico e que você que está assistindo, às vezes só de pensar naquele desgramado já sobe um ódio, mexe com a nossa raiva, nosso senso de justiça. E você precisa assistir até o final com a mente aberta, para a gente tentar enxergar aí um novo viés dessa história. Então, a ideia de falar desse tema veio porque eu recebi um comentário em uma postagem que eu fiz no Facebook. E essa postagem falava sobre mágoa de pai. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. E aí vocês tiram as próprias conclusões desse vídeo, do que eu falo nesse vídeo. E em seguida a gente volta aqui e eu vou falar para vocês sobre o comentário que eu recebi. É mais fácil eu ter raiva do que eu encarar a dor. A raiva esconde a dor. É confortável ter raiva e colocar a culpa dessa raiva fora de mim. Colocar a culpa numa situação, colocar a culpa nos outros, colocar a culpa num acontecimento, colocar essa culpa no meu pai, na minha mãe. Vamos ver o exemplo da Paula? A Paula tem muita raiva do pai, porque ele foi embora e ele deixou ela e os irmãos só com a mãe. Ela tem tanta raiva disso que hoje ela não fala com o pai. E essa raiva é como se fosse uma nuvem que está cobrindo a dor que Paula tem de ter sido magoada pelo seu pai. E Paula não olha para essa dor, ela só enxerga essa raiva. E essa raiva vai aumentando cada vez mais e gera um sentimento de vingança. Mas se Paula enxergasse além dessa nuvem de raiva, ela ia ver a dor, ela ia reconhecer, acolher e processar essa dor. E isso leva ao perdão. Esse foi o vídeo. A pessoa que comentou não pensou no pai dela, mas associou o conteúdo ao ex-marido, ao pai dos filhos dela. E no comentário ela me fez uma pergunta. E quando o pai é responsável, que deixa a mulher e os filhos, ela tem que se virar sozinha para ser pai e mãe. E logo em seguida também ela falava do orgulho dela de ter conseguido desempenhar esse papel de pai e mãe sozinha e que os filhos tinham ótima autoestima. Gente, a gente tem muito para pensar sobre essa questão. Primeiro, parabenizo as mulheres que encaram a criação de seus filhos sozinhas. Quero agradecer esse comentário porque gerou esse vídeo aqui e a gente traz essa lupa para colocar em cima da situação. Então, ter que trabalhar, sustentar os filhos sozinha, educar, se preocupar com comida, com estudo, com lazer, com casa, é uma correria, é cansativo. Os filhos são prioridade. Às vezes você acaba dando conta de tudo e não dá conta nem de ter força para pentear o seu próprio cabelo. Já está exausta. E ainda vem aquele pensamento, né? Ah, aquele FDP deve estar numa boa por aí, enquanto eu tô aqui me acabando. Mas eu não vim falar mal dos homens. Os homens não são o foco dessa nossa conversa. Eu vim aqui para falar sobre a mulher e a mãe. A mulher que saiu machucada de um relacionamento, que assumiu esse papel de pai e mãe e que se orgulha por ter dado o melhor para os seus filhos. Mas eu quero fazer uma pergunta e uma reflexão. Será que foi o melhor para os filhos? Vamos ampliar o nosso olhar sobre essa postura de ser pai e mãe? A gente sabe que essa mulher ama os filhos e que por isso ela fez tudo que fosse possível para que o filho não sentisse a falta de um pai. Mas será que é possível a gente impedir essa falta? Essa forma de agir ajuda ou prejudica o filho? São muitas mulheres nessa situação. Eu fiz parte dessa situação. E eu posso falar desse tema como mulher, como mãe e como psicoterapeuta. E eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês, porque eu passei por esse caminho. Eu também sou mãe. Eu passei por um divórcio há anos atrás. Não é fácil. É uma situação angustiante, é dolorida. O pensamento que a gente tem é: e agora? Eu vou ter que me virar sozinha? Ele segue a vida sem filhos, como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Eu fico aqui para dar conta. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
eu queria dar conta. Na minha cabeça, eu pensava assim, ó, nada vai mudar a vida da minha filha. Ela vai continuar com o padrão de vida dela, ou vai ser melhor ainda. Eu queria ser pai e mãe, e eu me esforçava para isso. Eu queria provar que eu não precisava de marido, que eu era poderosa, que eu dou conta. E eu também queria provar para minha filha que ela não precisava de pai nenhum. Quanto mais distante, melhor. E ainda tinha um detalhe, né? As outras pessoas, as outras mulheres que me incentivavam. É isso mesmo, Érica. Ninguém precisa desses trastes. Sua filha tá ótima, você é uma excelente mãe. E aí tinha outra que dizia, eu mesma cresci sem precisar de pai nenhum e nunca me fez falta. E sempre aparece muita gente para botar fogo na lenha. Aparece muita gente e depois essas pessoas vão para suas casas e você fica sozinha. E os problemas são seus. Elas dão as opiniões, mas depois elas vão embora. E os nossos problemas não vão embora com as visitas. Aí eu não estava bem. Eu não estava em paz. Tinha algo que me incomodava e eu comecei a pensar muito sobre como é que eu estava reagindo a toda essa situação. E foi aí que veio o pulo do gato. Foi aí que veio o pulo do gato. Eu me dei conta de que eu, uma mulher ferida, com as emoções abaladas, bagunçadas, como é que eu poderia criar uma filha emocionalmente saudável? Eu vou repetir isso, que é uma pergunta muito importante. Como é que eu, uma mulher ferida, com as emoções abaladas, bagunçadas, poderia criar uma filha emocionalmente saudável? Eu era um espelho para minha filha. Nós somos um espelho para os nossos filhos quando eles são crianças. Os nossos filhos enxergam o mundo através dos nossos olhos. Eles captam, eles percebem o que a gente sente. E não é só a gente que cuida deles. Eles também querem cuidar da gente. Eles se sentem responsáveis pelo que a mãe está passando. Ele se sente responsável por essa mãe. Ele se sente culpado pelo que está acontecendo com a gente, a mãe deles. Então eu resolvi buscar ajuda e começar a cuidar de mim, para curar as minhas dores. Se eu queria uma filha emocionalmente saudável, eu tinha que ser também emocionalmente saudável. E aí eu vou compartilhar agora com vocês passos que são necessários para que você, mãe, amadureça emocionalmente e não prejudique o seu filho, mesmo que você tenha a melhor das intenções. Porque quando uma mulher ferida não se cura, essa dor vai reverberar nos filhos. E são três passos básicos que nós vamos tratar aqui. Então vamos para o passo 1. Deixar de ser a dona da razão. Isso mesmo, passo 1. Deixar de ser a dona da razão. A primeira coisa que me aconteceu foi que quando eu saí dessa postura de ser dona da razão, eu me abri para enxergar toda a situação por outros pontos de vista, sob outras óticas, colocando mesmo a lupa para enxergar o que eu não estava enxergando. Porque quando a gente está machucada, a gente foca na mágoa, como se a mágoa fosse um filtro e tudo que a gente percebe vem através dessa mágoa. E a gente age a partir dessa mágoa também. Então, da mágoa nascem frases como: tá vendo aí? É bom que você veja que seu pai é um filho de uma égua. Tá vendo aí o que ele faz? Ele não quer saber de você. Olha a dona da razão falando. Você acha que quando um filho ouve uma mãe dizer isso, o que é que acontece dentro dele? Você que ama tanto o seu filho, acha que uma frase dessa vai elevar a autoestima ou vai derrubar a autoestima dele? Eu sei que você tem razão para ter sua raiva. Eu sei que você tem toda a razão para ter raiva desse homem. Mas ele não está nem te ouvindo, ele não está lá. Quem está lá é o seu filho. Quando você faz esse tipo de comentário para seu filho, quem é que está sendo prioridade? O seu ódio ou é o seu filho?
Ah, Érica, mas eu tô fazendo isso para proteger ele. Para ele não ficar querendo ir atrás desse pai. Para ele saber que o pai dele não presta. Você acha que isso funciona? Você acha que a criança vai deixar de amar o pai por causa desses comentários? A criança não vai deixar de amar. Ela não vai entender que o pai não ama ela. Com um comentário desse, a criança vai entender que ela não é digna de amor, que o defeito está nela, que ela não é uma boa criança e por causa disso o pai dela não ficou. Olha o tamanho do estrago que está causando nessa criança. Talvez isso tenha acontecido até com você enquanto filha. Sua mãe pode ter feito isso com você. O ódio da sua mãe pelo seu pai, o ódio daquela mulher por aquele homem, pode ter contaminado a relação da filha com o pai. Pode ter contaminado a sua relação com seu pai. A raiva que sua mãe tinha do seu pai. Se essa história se encaixa na sua história, na sua relação com seu pai, existe em você a dor do abandono e um amor retraído. Você não foi autorizada por sua mãe a exercer um papel de filha. E você acabou exercendo um papel de aliada com a sua mãe. Mesmo que para isso você tivesse que passar por cima dos seus próprios sentimentos, porque o amor por sua mãe se sobrepõe a você mesmo. E aqui está o primeiro passo, gente. O primeiro passo para o amadurecimento emocional. Deixa de ser a dona da razão. Bota o seu orgulho de lado e pense nas consequências que as suas palavras, que o seu comportamento vai ter na vida do seu filho. Quando você age por raiva, quando você diz coisas na frente do seu filho, ele não vai associar essas coisas ao pai. A criança associa a ela. Traz essa culpa para dentro dela. E aí vamos para o passo 2. Passo 2 é parar de querer ser mãe e pai. Quando eu parei de querer ser pai e mãe, me dediquei a ser só mãe, as coisas começaram a mudar. Essa história de querer ser pai e mãe vem de uma vaidade, vem do seu orgulho. Seja mãe. Uma mãe que não mede esforços para ver seu filho feliz. Um desses esforços que você faz é não transmitir para o seu filho as suas mágoas de mulher ferida. Porque o seu filho não escolheu o pai. A gente não escolhe o pai. Mas você escolheu. Você, mulher, escolheu com quem você ia gerar uma criança. Ah, mas foi sem querer, não tinha nada programado. Sem essa conversa. Você sabe das consequências do seu ato. Ah, Érica, então tá. Então a culpa é minha. Não se trata de culpa. Nenhuma mulher deve se culpar por se envolver com alguém que não correspondeu às suas expectativas. A gente não tem como controlar o outro. Então não se trata de culpa. O filho está aí no mundo, se trata de ser mãe dele. Só mãe. Nós não substituímos um pai. E aqui eu convido você a pensar no seu pai. Vamos fazer uma reflexão aqui, se colocando um pouco no lugar mesmo de filha. Se você teve um pai presente, ótimo, ótimo. Então você vai pensar, meu pai é insubstituível. Eu amo muito meu pai. Ele é insubstituível. E se você teve um pai ausente, aí eu te pergunto, você nunca sentiu falta de ter pai? Eu não estou perguntando para você, adulta, que está aí me assistindo, que já se protegeu toda, que já se encheu de desculpas para suportar a falta desse pai. Eu quero que você volte lá na sua infância e que você me responda com os sentimentos que você tinha lá naquela época. Aquela criança que você era. Nunca sentiu falta de ter um pai? Lembre aí. Você nunca se perguntou como é que seria
se você tivesse um pai igual o pai da sua amiga? Como é que seria passear com seu pai, ganhar presente deles, ter o seu pai jantando em casa, colocando você para dormir? Será que você, enquanto criança, nunca sentiu falta desse pai, independente de quem tenha sido esse pai? Se você conheceu, se você não conheceu, mas na sua imaginação nunca veio aquele desejo, aquela fantasia de um pai perfeito, maravilhoso? Agora volta aqui. Volta a ser mãe. Você acha que nenhuma dessas coisas também passam pela cabeça do seu filho? Você acha que seu filho não fica imaginando como é que seria se o pai dele fosse presente? Que sentimento você acha que vem quando seu filho fica imaginando como é que seria ter um pai? Você acha que vem um sentimento de se sentir amado ou vem um sentimento de se sentir rejeitado? E você acha que consegue impedir que o seu filho sinta a falta do pai, que você consegue substituir o pai? A gente não consegue. Então, passo 2, seja mãe. Se concentre em ser a melhor mãe, porque você não substitui o pai. Aí vamos lá no passo 3. O passo 3 exige um verdadeiro amor pelo filho. Sim, exige muito da gente esse passo 3. Que é: preserve as emoções dos seus filhos e não permita que a relação destruída de homem e mulher engula a relação entre pai e filhos. Eita, que essa eu vou repetir. Preserve as emoções dos seus filhos e não permita que a relação destruída de homem e mulher engula a relação de pai e filhos. Antes de existir a relação de pai e filho, tem uma relação que é de homem e mulher. São duas coisas diferentes, são duas relações diferentes. Uma coisa é a relação do casal. Essa relação é sempre entre duas pessoas. E quando essas duas pessoas têm um filho, seja ele planejado ou não, passa a existir então duas novas relações, que é a relação de mãe e filho e a relação de pai e filho. E a mãe e o pai podem se relacionar com esse filho de forma separada ou podem se relacionar com esse filho juntos. Mas a gente começa a misturar as coisas e a meter esse filho na relação do casal. Aí o casal briga e as relações viram cabos de guerra, cada um querendo puxar o filho para o seu lado. Ou seja, a relação destruída de homem e mulher acaba engolindo a relação entre pais e filhos. Aí o que acontece? O filho se vê obrigado a escolher um dos dois lados. Mas esse rolo todo que aconteceu, essa ruptura da relação, foi entre homem e mulher. A relação com os filhos não se rompe. A relação com o filho não se desfaz. Não se troca de pai, não se troca de mãe. Independente de ser um pai cuidador ou não, ele é o pai. Eu sei que não é fácil para a mãe preservar essa relação com o pai de uma maneira saudável, sem a interferência dela, porque a nossa tendência é de querer controlar essa relação para poder proteger o nosso filho, para que ele não se machuque tentando fazer uma relação com o pai. Mas essa tentativa de proteção acaba prejudicando. A gente conseguir se conter e não contaminar a relação do pai com os filhos é mais difícil ainda quando o sentimento de injustiça está no meio dessa história toda. Quando a mulher sente que foi injustiçada pela separação, aí entra a raiva. A raiva é quem sai comandando tudo isso. A raiva cria na gente um desejo de vingança. E nem sempre a gente consegue perceber que a gente está usando o filho para tentar prejudicar o pai. Mas o maior prejuízo é do nosso filho. A raiva cega a gente. A gente não percebe o dano maior que está causando
enquanto essa raiva está comandando toda essa história, toda essa relação. Então, o nosso passo 3 é preservar as emoções dos nossos filhos, não deixando que essa relação destruída de homem e mulher engula a relação entre pais e filhos. Vamos repassar os 3 passos? Passo 1, deixar de ser a dona da verdade. Passo 2, pare de querer ser pai e mãe. Passo 3, preserve as emoções dos seus filhos, não permitindo que a relação destruída entre homem e mulher engula a relação entre pai e filhos. E aí, como terapeuta, eu faço um alerta. Uma mãe não sabe o que se passa na cabeça de um filho. Sua mãe sabia tudo que passava pela sua cabeça? Você abria o jogo total, seus pensamentos, sua imaginação, tudo o que vinha, você dividia com a sua mãe? Tenho certeza que não. Tenho certeza que tinha coisa que você dizia, nossa, eu não vou compartilhar isso com minha mãe porque ela vai se magoar. E por amor à sua mãe, para preservar ela, você então não dividia tudo. A mãe tem sexto sentido, tem intuição, mas o que se passa no íntimo do outro, só o outro sabe. E a gente só tem acesso ao que o outro diz, a gente só tem acesso ao que o outro demonstra. E às vezes nem o próprio filho sabe identificar o que ele está sentindo. E existe um movimento que vem do filho para a mãe, que é muito forte. O filho também tem a necessidade de proteger a mãe. Por isso o filho guarda só para ele a dor que ele sente por não ter tido ou por não ter uma relação com o pai. Ele guarda só para ele preserva a mãe disso. Ele pensa que uma aproximação dele com o pai vai magoar essa mãe. E a grande maioria das mães que não estão assistindo esse vídeo, que não estão ampliando a sua visão, realmente vão ficar magoadas se esse filho for lá procurar o pai. Elas vão dizer que os filhos são ingratos, que fez tudo por esses filhos, que abriu mão da própria vida e olha o que ganha agora, tá lá ele querendo ir atrás do pai. E nessas palavras a gente pode identificar o discurso de uma mulher ferida e até uma mulher egoísta, que está pensando nela. Ela não está pensando no filho quando ela diz isso. Então, uma mulher que ainda não deu os 3 passos para o amadurecimento emocional. Uma mulher que tem uma vida carregada, pesada, que está presa no passado. Essa mulher precisa se libertar. Essa mulher precisa se libertar. Quando ela se liberta, ela liberta os filhos também. A vida vai ser leve para ela e isso vai reverberar na vida dos filhos dela e das pessoas que estão à volta dela também. Essa mulher precisa entender que o natural é a criança querer dar amor ao pai, independente de ser rejeitada por esse pai. Mas, por amor à mãe, para não fazer a mãe sofrer, ele se priva desse contato. Eu atendo hoje muitas mulheres que carregam a falta do pai para não magoar a mãe. A maioria delas não tem consciência de que fizeram isso a vida toda. E elas carregam essa dor da rejeição, essa dor do abandono. Então pode ser, por exemplo, que ela nunca consiga ter um relacionamento duradouro, ou então que ela se submeta a suportar qualquer coisa dentro de um relacionamento para poder manter esse relacionamento. Porque ela tem muito medo que o relacionamento termine. Que terminando vai trazer para ela essa dor da rejeição e do abandono que foram tão sofridos para ela. É muito pesado carregar a mágoa do pai. A vida se torna complicada quando você carrega esse peso. E existem 2 formas de você assistir esse vídeo aqui. Uma é se colocando no lugar de mãe e pensando nessa sua atuação como mãe. E a outra forma é se colocando no lugar de filha e enxergando que aqui pode estar a explicação para você odiar seu pai, para você não querer saber dele, para você se sentir rejeitada. Mesmo que você tenha tido provas concretas de que seu pai não queria saber de você, lembre-se, você enquanto criança não fazia esse mesmo julgamento. A criança não aponta o dedo julgando o outro, ela julga ela mesma. Ela atribui toda a culpa para ela. Então, você fazer uma terapia e cuidar dessa situação é você dar atenção a essa criança magoada que você carrega aí dentro de você. É se libertar desse passado e seguir leve, sem essa mágoa do seu pai. E
Enquanto a nós, mães, cabe e corta. E enquanto mães, cabe a nós, que amamos nossos filhos, dar espaço para essa relação pai e filho. E vale ressaltar aqui que eu sei que existem pais que não estão aptos ao convívio. Existem pais violentos, pais nocivos, eu sei disso. Mas mesmo que não haja esse contato físico com o pai, você pode dar espaço para que essa relação aconteça. Essa relação acontece aqui, no imaginário do nosso filho. Você pode autorizar os filhos a desenvolverem essa relação. E como é que eu dou essa autorização? Mostrando aos meus filhos que eles podem ir ao encontro do pai. Mostrando aos meus filhos que eu respeito a relação deles com o pai. Que a gente não deve misturar as duas coisas. Mostrando ao filho que eu, sinceramente, não vou ficar magoada se ele quiser ter um contato, se ele quiser desenvolver uma relação, se ele quiser pensar no pai, se ele quiser falar sobre esse pai, se ele quiser conversar sobre o pai dele. Então, hoje, eu sou grata ao meu primeiro marido. E percebam aí que eu não disse ex-marido. E existe uma explicação para isso, mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo. Eu sou grata pela filha maravilhosa que nós trouxemos ao mundo. Cada um segue sua vida, cada um tem um relacionamento. Não somos mais marido e mulher, mas seremos sempre os pais da mesma filha. A relação de mãe e filha, assim como a relação de pai e filha, são para sempre. Não se desfaz jamais. Essas relações não devem ser atravessadas, atropeladas, engolidas por qualquer outra relação que seja. Bom, nosso tema de hoje veio parecendo que era uma coisa e foi outra, né? Quem veio para cá achando que ia falar mal dos homens, ficou assistindo até o final, pôde abrir aí esses horizontes, aproveitar essa lupa que nós colocamos em cima da situação. E talvez você tenha entendido racionalmente o que eu disse e tenha feito muito sentido para você. Mas você ainda está se perguntando, Érica, como é que eu consigo colocar esses 3 passos em prática? E eu conduzo mulheres ao amadurecimento emocional. Conduzo a se libertar das mágoas com os pais e a conquistar uma vida leve. Você pode agendar uma sessão comigo. E olha aí a guinada que a gente deu. Saímos de uma posição de uma mulher vítima, uma mulher magoada, vingativa, para uma mulher emocionalmente madura, que parou de apontar o dedo para o outro e repensou sobre a sua própria responsabilidade, porque ela entendeu que ela não controla o outro, mas ela pode controlar a si mesma e dar o melhor de si como mãe. Então, meus amores, vamos ser mãe, a melhor mãe que a gente pode ser, porque nós também somos insubstituíveis para os nossos filhos. E por aqui termina o nosso vídeo do Lupa de hoje. Me segue nas redes sociais, vamos ampliar essa visão. Obrigada por ter me ouvido e um abraço quentinho.